Diane dos Santos of Brazil. This is a big moment for her country. They have really come on strong in the last few years. They've got great coaches there. She's got a great personality. Does she have the goods, though, for a gold medal performance? We're going to find out. Quando eu já estava com uns 11 anos, teve uma professora que, através de um olhar, me abriu as portas para a ginástica, que foi a professora Cleusa, que viu, eu acho que toda essa hiperatividade, brincando numa pracinha, né? E me convidou para conhecer o esporte, que virou o amor da minha vida. Aos 11 anos que a minha carreira esportiva com a ginástica começou. Começou em Porto Alegre, eu sou gaúcha, né? Num centro onde tinham vários projetos sociais, e um deles englobava a ginástica. No início do século XX, nas bordas da cidade, existiam vastos e pujantes bairros de população majoritariamente negra. Além da Ilhota, hoje parte da Cidade Baixa, e a Bacia de Montserrat, hoje um nobre bairro com o mesmo nome, tinha também o Areal da Baronesa, hoje Menino Deus, e a colônia africana. Estes territórios começaram a ser ocupados no final do século XIX e passaram por forte crescimento ao longo do século XX. Daiane dos Santos, o brasileirinho, vale a nossa torcida aqui no Sport TV. Nós tivemos um problema com a música. Essa foi a apresentação mesmo. Levantou o Ibirapuera sem música. Nunca vi uma série tão aplaudida na minha vida. A Daiane esse ano vai disputar o bicampeonato mundial na Austrália e não tem nenhuma ginasta que possa batê-la desde que ela acerte. A diferença de saltos é impressionante. Não tem ponor, não tem pra ninguém, não né? Não tem. Não dá pra acostumar. Cada prova que eu assisto, eu fico impressionado com a potência que ela tem, com a qualidade dos saltos dela. É incomparável. Ana Paula ficou arrepiada aqui durante a apresentação. A gente fica impressionada com a vibração de todo mundo. Elas estão batendo palma até agora. Falando em arrepiar, Eles começaram uma série de políticas de remoções e removiam para regiões cada vez mais distantes. Um lugar totalmente desconhecido. Vão me jogar para onde? Não tem nada. Não tem água, não tem luz, não tem... O que eu vou fazer naquele lugar? Por que estão me tirando daqui, estão me jogando para lá? Não, esses até pegavam. Agora, quem não tinha carteira assinada não podia ser, não pegava ônibus. Porco, cabrito, repolho, batata, tudo do mercado, tudo do centro, aquele ônibus lotado, quase virando. Meu Deus! No momento que largaram o pessoal para dentro da Restinga, e ela cresceu como ela cresceu até agora, é uma resistência. É uma área que quem abriu a calçada, quem abriu o esgoto, quem estabeleceu os canos, quem comprou os canos foi a comunidade para que houvesse saneamento básico. Now look at this power. She has great height. Beautiful double Arabian pike. She cannot see the ground, spots it, slight step, but unbelievable. I'll tell you, if they're going to be rewarded for one thing, it's got to be for the... Lupe, como era conhecido, viveu na Ilhota e era frequentador dos redutos da comunidade negra de Porto Alegre, como o Areal da Baronesa e Cidade Baixa. Ele nunca deixou Porto Alegre, mas foi, sem dúvida, um dos compositores com mais intérpretes país afora. Lupicínio é filho de Ogum e luta pela justiça. O batuque aqui no sul, ele é uma religiosidade da matriz africana. O que quer dizer isso? Cultua deuses africanos e os louva em línguas africanas. O axé, ele é circular. Eu não posso só receber axé sem dá-lo. Isso é uma premissa. Então, a partir disso, vamos pensar, né? Eu quero me comunicar com o meu superior. E, na verdade, a comunicação das religiões de matriz africana não é pela oração somente, né? É pela dança, é pelo toque e pela comida, né? Pela oferta de comida. Quando a gente vem para o Brasil, rapidamente é descoberto pelo colonizador esse poder de mobilizar energias. E muito se usou, muitos senhorios usaram os feitiços em prol da saúde das pessoas, da maternidade das mulheres, enfim.
Era muito comum essa relação das pessoas brancas buscarem os feitiços das pessoas negras. Mas isso também foi arma de luta e de resistência. As a teenager, she has a mouthful of braces. Watch this. Pike front through to double Arabian again. Oh, wow. Unbelievable. I didn't think it was possible to do 2 double Arabians in a routine, 1 pike, and have great landings. And that final double pike, once again, a stuck landing. Foi em novembro de 1910, ao ver um marinheiro negro desfalecer após 250 chibatadas, que João Cândido liderou a revolta que pôs fim ao castigo corporal ainda vigente na Marinha. No espaço de 5 dias, o marujo gaúcho se transformou de ilustre desconhecido em uma grande celebridade no Brasil. E um movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata ajudou a trazer para a cena pública setores oprimidos da população. Eu nunca tive muito tempo para parar e pensar. E eu já tinha entrado tarde na ginástica. Acho que o início da carreira do atleta ele sempre é um pouco sacrificante, né? Ele é sempre um pouco difícil. Primeiro, entrar num esporte que a gente não conhece muito. Então a gente tem essa questão muito ligada ao físico, né? As dores às vezes, né? O treino muito intenso da própria ginástica, então isso é um pouco complicado. Preconceito, né? Questão de cor e questão de ser uma menina mais velha entrando num esporte também. O Exemplo, jornal que por mais de 3 décadas foi referência para a população negra. E quanto disso é ensinado nas faculdades de jornalismo por aí? E eles eram muito legalistas, né? Eles pegavam a Constituição, mas eles diziam, olha só, a lei diz que não tem aqui, não pode discriminar a criança nas escolas, mas as nossas crianças continuam sendo proibidas de frequentar escolas. Que república é essa? E o jornal volta, então, em 1902, já com um projeto de escola noturna, e nesse projeto a gente vê também o modelo de sociedade, o modelo de república e de escolarização, que na proposta de regulamento, o primeiro artigo dizia isso. Na nossa escola não haverá discriminação por cor, por sexo, por origem, por profissão, por religião. O Exemplo também se diferenciava pela participação de mulheres autoras. Combatia o racismo científico tão comum nos discursos da época, se inseria na tradição de luta operária pela via da imprensa, a principal forma de comunicação do período. Mas por que precisou um parecer? Porque justamente esta, assim como dos indígenas, que vão ter também o seu parecer, porque essas são populações que desde o século XVI são consideradas menos humanas. São consideradas, suas manifestações culturais são consideradas como folclore e não como constitutivas da nação brasileira. Então, realmente se trata de uma ação afirmativa. Estudar história e cultura afro-brasileira e africana é uma ação afirmativa. É uma política de reparação. Então, eu estudo história africana e afro-brasileira para ter consciência política e histórica da diversidade. Se esse é um princípio, é evidente que a história dos povos indígenas, dos povos europeus, dos povos asiáticos também tem que ser ensinada. O que significa diversidade de modos de ser, de viver, de pensar, de celebrar. Mas nenhuma é melhor, superior ou mais bonita do que a outra. Todas são igualmente valiosas. Por isso é importante ter consciência política e histórica da diversidade da nossa nação. Acho que ter o nome da minha família, né, o nome dos Santos ali, e ver o duplo escarpado se tornar um nome brasileiro. Ver que eu não fui a primeira, né, mas mais uma brasileira a ter um nome no código da FIG, é muito legal, né? Um nome que representa tantas pessoas, um nome tão simples, né? Do Santos. Quantos brasileiros não são do Santos, né? Que aí passou de Campos da Várzea para Campos da Redenção. Ou seja, o lugar conhecido até então como a Várzea ou Campo da Várzea
ou Campo do Bonfim, originalmente ocupado pelos negros, inclusive para a prática do batuque, passou a ser chamado Campos da Redenção, a partir da lei que aboliu a escravidão em Porto Alegre alguns anos antes da Lei Áurea. Mas, na verdade, continua tendo escravidão aqui. A abolição antecipada em 84 é um pouco essa falcatrua das elites, assim, né? Porque também é um jogo político. Ser abolicionista começa a ser uma coisa bem vista politicamente. Um ato simbólico para conter os revoltosos, concedendo uma falsa liberdade. Mas, pelo menos, o lugar ganhou um nome para nos fazer lembrar da presença negra, né? Bem, mas isso durou pouco tempo. Algumas décadas depois, o parque é renomeado. E aí depois, em 1935, quando tem a questão do parque, por causa dos 100 anos da Revolução Farroupilha, tem a questão de um desenho francês, e outro, tem tipo assim, território budista, território grego, não fala nada. Em 1935, o parque abrigou uma grande exposição internacional em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha. Domingo de manhã eu vou pra Redenção, ensaiar pro meu bloco sair faz um ano. O recanto europeu sempre foi africano. O recanto europeu sempre foi africano. I'll tell you, if they're going to reward her for one thing, it's got to be for the amplitude. She's clearly the highest tumbler in the competition tonight. Uma alavanca, algo que seja capaz de fazer a conexão entre o que existe de material e o que evoca na nossa memória. Então, o território negro é um território vivo, ele está ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não existia essa questão da evocação da memória através do objeto, de uma coisa palpável, material, né? Eu acho que quando a questão do Museu de Percurso, que nasce nos anos 90, realmente ela é uma mudança nessa questão. Ela traz essa oportunidade de evocação, né, de uma memória negra que estava apagada, mas tipo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós permanecemos aqui. E nós precisamos fazer parte deste discurso constituinte do Estado. A partir dessas evidências materiais do Museu de Percurso, que te traz a lembrança que nós estamos aqui, ela também, ao mesmo tempo, ela leva a pensar, vem cá, mas existe um discurso desigual. Embora o Museu do Percurso Negro tenha uma importância inquestionável na evocação dessa memória, o Pedro chama a atenção para uma outra função que ele tem, justamente de mostrar o quanto é desproporcional a relação entre os marcos do museu e os outros símbolos históricos que aprendemos a cultivar. Aqui é o tamanho, né, as dimensões de uma escultura do General Osório, do Pedro Gonçalves, de outros, com a pegada pequena, com um tambor. Por quê? Rio de Janeiro will be a lot like London. It will be very Olympic, and this is Diane dos Santos. She was a world champion on floor when she was 20. Now at the age of 29, she's hoping. Did a pass that was named after her. This one hugely powerful as well. A double laid out somersault. Watch this, and she does a full twist on the first flip. Super hard tumbling. E o carnaval é um momento de visibilidade, né? De reafirmação dos seus ritos, de sua visibilidade, da sua relação com a África. E a história do Rei Momo Lelé dá uma dimensão muito clara disso. O Rei Momo preto. Adão Alves de Oliveira, nosso Rei Momo Negro, nos fala que não foi tipo assim, ai, por acaso que ele virou o Rei Momo Negro. Não, teve uma intencionalidade, um recorte racial. Porque existia naquela época um carnaval e um Rei Momo branco. Mas os negros não se sentiam representados por ele. Eles tinham uma tradição carnavalesca muito forte na cidade, principalmente no bairro Areal. O carnaval porto-alegrense, que historicamente ocupa a região central da cidade e tem na Cidade Baixa suas raízes, ao longo da história se manteve firme, apesar das repetidas investidas para sua retirada, como o processo de deslocamento para o complexo cultural do Porto Seco, bem distante de onde havia nascido.
Samba rock não é coisa de carioca, viu? Isso aqui nasce no Rio Grande do Sul. É uma grande influência. Tanto é que o Jorge Ben vai ser influenciado pelo Luiz Wagner, faz uma música em homenagem ao Luiz Wagner. Vou chamar Luiz Wagner, guitarreiro, a virtuose da guitarra. O primeiro guitarreiro brasileiro, Luiz Wagner. E o Luiz Wagner e Gilberto Gil foram reconhecidos como embaixadores do reggae aqui no Brasil, lá na Jamaica. Então a gente vê a dimensão internacional desse personagem. Tem um elemento, é claro, da música, mas tem um elemento, mais uma vez, da diáspora, que eu insisto, esse conceito de diáspora ele é muito importante. Um elemento capaz de fazer conexões, de criar uma rede intelectual para a circulação de ideias. Nossa maneira didática de contar a história, de redefinir a história, de mudar toda a história, é explicar que eu entendo esse bagulho de neguinho, mas o correto é 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão, liberdade de asas quebradas como este verso, liberdade asa sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar, 13 de maio, já dia 14, o Y na encruzilhada, seguir, banzar, voltar, 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante, pedir, servir, calar. O que mais fazer para que isso pare? Ou que vozes e vidas negras realmente importem? Não como coisas, como corpos de trabalho de baixa valia, mas que importem mesmo como vidas, como humanos, né? Como interação humana, que é o que a gente sempre busca na consciência negra. Né? O que se busca na consciência negra é as pessoas entenderem que existem diferentes formas de seres de estar no mundo. E que não é errado isso não é um erro, isso é a lindeza da vida, inclusive. We're going to see a full mouthful of braces if it is. And what's the score? Oh my gosh, a 9.737. She wins the gold medal. This is history for Brazil gymnastics.